em Mateus, no capítulo 12, versos 38 ao verso de número 45. Diz assim, irmãos, essa porção da palavra de Deus. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Meus irmãos, à medida que nós estudamos a Bíblia ao longo dos anos, podemos perceber que ela não ensina moralismo. A Bíblia não é um livro simplesmente de conduta moral, um manual de ética ou coisa semelhante. À luz das Escrituras, uma mudança apenas superficial não tem valor duradouro. A Bíblia requer nada menos do que conversão. A Bíblia exige nada menos do que regeneração, do que a mais profunda e íntima transformação da nossa natureza, do nosso coração, aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento, por uma obra absolutamente soberana e sobrenatural do Espírito Santo de Deus, operada mediante a palavra do Senhor. Todos nós lembramos a história de Nicodemos, aquele homem que procurou o Senhor Jesus, e ele disse: olha, importa-vos nascer de novo. É necessário, é absolutamente necessário, não apenas uma transformação, uma mudança externa de conduta ou de comportamento, mas uma transformação absolutamente radical do nosso coração. Não é preciso apenas, para usar uma figura aqui utilizada no nosso texto, varrer a casa, ornamentar a casa, mas é preciso que ela seja habitada pelo Espírito Santo de Deus. Nada menos do que isso. Caso contrário, o último estado pode ser pior do que o primeiro. E é exatamente essa a lição do nosso texto. É exatamente disso que a passagem que nós
acabamos de ler trata. Os irmãos têm acompanhado a nossa exposição do Evangelho de Mateus, mais especificamente nos últimos domingos, desses capítulos 11 e 12, para os quais eu tenho chamado a atenção dos irmãos, ressaltando que, de forma geral, cada episódio aqui registrado por Mateus está relacionado às reações variadas das pessoas ao ministério e à obra do Senhor Jesus Cristo. Já tivemos a oportunidade de considerar aqui a dúvida de João Batista, a insatisfação e a incredulidade do povo da aliança, a impenitência das cidades de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, a acusação dos fariseus, a conspiração dos fariseus e dos herodianos. E no domingo retrasado, refletimos sobre a blasfêmia dos fariseus, aquela atitude crescentemente hostil desse grupo representativo do povo de Israel, do povo da aliança, que chegou ao ponto de atribuir a cura que Jesus realizou de um cego e de um mudo endemoninhado a Satanás, como se o Senhor Jesus estivesse agindo como um agente de Belzebu, o principal dos demônios. E os argumentos que o Senhor Jesus apresentou e a seção que trata do pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, a determinação obstinada diante de todas as evidências de rejeitar o Evangelho e rejeitar a Cristo e a obra que o Espírito Santo vinha realizando por intermédio dele. E no domingo passado consideramos a seção seguinte, que o presbítero Jonas leu há pouco, dos versículos 33 a 37, que na realidade é uma continuação da seção anterior. As pessoas ali que presenciaram o milagre de Jesus, que Jesus havia realizado, e a reação surpreendente daqueles que o povo de Israel considerava como uma raça santa, como um povo santo, os fariseus, aqueles que eram os mais zelosos da lei e mais zelosos em termos religiosos, e deveriam estar se perguntando por que aquelas pessoas, os fariseus, estavam atribuindo a Satanás aquela obra de graça e de misericórdia que o Senhor Jesus havia realizado. E vimos como o Senhor Jesus apresentou, e consideramos isso aqui domingo passado, algumas metáforas sobre a natureza humana, algumas metáforas que ilustram a relação entre a boca e o coração, utilizando-se da figura de uma árvore e seus frutos, da figura de uma fonte e o córrego que dela nasce, e da figura de um tesouro no coração, onde o homem pode retirar coisas boas e mais. O Senhor Jesus chama a atenção para a relação existente entre a nossa língua, a nossa boca, as nossas palavras e aquilo que existe no nosso coração. A boca, quando é mal utilizada, é muito ruim, mas ela só pode ser transformada quando o coração é transformado. Os frutos só se tornam sadios quando a árvore é sadia. O córrego, o rio só é puro quando a fonte é pura. E só se tira tesouros, coisas boas de tesouros ou recipientes que armazenam coisas boas. E logo a seguir encontramos o texto que gostaria de considerar com os irmãos hoje à noite, desde o versículo 38 até o versículo 45. Na minha Bíblia há uma divisão no versículo, antes do versículo 43. E alguém que lê inadvertidamente
ou superficialmente essa passagem, pode pensar que se tratam de dois textos que não estão relacionados, mas eles estão intimamente relacionados. E os irmãos podem perceber isso quando, por exemplo, logo no versículo 39, Jesus diz: uma geração má e adúltera pede um sinal. E lá no final, já no versículo 45, o Senhor Jesus também encerra essa sessão fazendo uma referência novamente a esta geração má, a esta geração perversa. E há, na realidade, uma união de assuntos em toda essa sessão que se estende do versículo 38 até o versículo 45, como eu procurarei demonstrar aos irmãos. Então eu chamo a atenção dos irmãos para essa passagem, esse texto, sobre o tema o sinal de Jonas e a parábola da casa vazia, porque é exatamente o que temos diante de nós, especialmente essa relação entre o sinal de Jonas e essa parábola que o Senhor Jesus contou para ilustrar a situação e a condição daquelas pessoas, não apenas dos fariseus e dos escribas que procuraram a Jesus, mas do povo da aliança, de forma geral, diante das evidências mais contundentes e abundantes da sua divindade, de que ele era de fato o Messias prometido, ele era de fato o Salvador do mundo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para o pedido dos fariseus no versículo 38. Penso que essa sessão toda pode ser dividida da seguinte maneira: o pedido dos fariseus no verso 38, dos versos 39 até o versículo 42, a resposta de Jesus, e nos versículos 43 a 45, a parábola da casa vazia, a qual me referi há pouco. Então, com relação à primeira seção do nosso texto, que se encontra no versículo 38, aqui, obviamente, nós encontramos o pedido, não apenas dos fariseus, mas agora juntamente com os escribas. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos para dois fatos. Primeiro, a maneira como aqueles dois grupos de pessoas que ali unidos num só propósito, escribas e fariseus, frequentemente unidos no Novo Testamento, e muitas vezes Jesus se refere e condena esses dois grupos que eram os líderes, que eram as pessoas mais religiosas e mais espirituais dentre o povo da aliança, como esses grupos se dirigem ao Senhor Jesus Cristo. Parece um tratamento muito digno, muito adequado, quando eles vão a ele e chamam o Senhor Jesus de mestre. Mas o contexto todo em que esse nosso texto se encontra deixa perfeitamente claro que eles poderiam aqui tensionar qualquer coisa, menos reverência e respeito e consideração sincera ao Senhor Jesus Cristo. Na realidade, eles se consideravam os únicos mestres, e eles não tinham, e a exposição que nós temos feito de Mateus deixa isso perfeitamente claro, eles não tinham o Senhor Jesus como mestre genuíno, como mestre verdadeiro, e muito menos tinham o Senhor Jesus como o Messias prometido. E isso muitas vezes acontece da boca de pessoas hipócritas e falsas, que pensam exatamente o contrário. Com muita frequência elas utilizam de palavras lisonjeiras, quando na realidade não expressam aquilo que realmente as pessoas pensam no seu coração. E era o que estava acontecendo aqui. E a segunda coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para o pedido que eles fizeram a Jesus. Pedido, talvez pudéssemos... o texto parece mais do que um pedido, parece uma ordem. Eles não chegam dizendo: Senhor, mestre, nós gostaríamos, se possível, ou alguma coisa assim, de ver algum sinal. Não, eles chegam como que exigindo
um sinal da parte do Senhor Jesus. Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. E quando eles vão a Jesus e pedem um sinal, eles estão agindo de forma típica do povo de Israel, do povo judeu. Os irmãos certamente devem lembrar da passagem que se encontra no primeiro capítulo da carta de Paulo à igreja de Corinto, aonde o apóstolo Paulo diz que, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. E aí ele acrescenta, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Se os gregos, por sua vez, buscavam sabedoria com as suas filosofias e os seus filósofos, os judeus apreciavam os sinais, pedem sinais, gostavam de sinais, queriam sinais. Mas todos os sinais do mundo não eram suficientes para eliminar a incredulidade e a dureza do coração daquele povo. O que mais, meus irmãos, eles poderiam esperar como sinal da parte do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus havia curado cegos, ele havia curado paralíticos, ele havia curado leprosos, ele havia ressuscitado mortos, ele havia expelido demônios, ele havia perdoado pecados, ele havia ordenado que o mar se aquietasse, e o mar se aquietou, e esses homens ainda buscavam sinais. Que tipo de sinais eles ainda poderiam estar esperando da parte do Senhor Jesus Cristo? Do verso seguinte, 39, até o verso de número 42, nós encontramos a resposta do Senhor Jesus ao pedido ou a exigência absolutamente descabida dos fariseus e dos escribas por sinais da parte do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus responde de forma dura. Primeiro, com uma acusação, com uma denúncia que se estende, na realidade, não apenas aos escribas e aos fariseus, mas pela maneira de Jesus falar, se estende ao povo da aliança naquela época, naquela geração, aos judeus de modo geral, aqueles que eram seus, para os quais Jesus tinha vindo, mas eles não o haviam recebido, dizendo: raça de víboras, como podeis falar coisas... perdoem, irmãos, versículo 39, ele porém respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, acusando-os de serem perversos, iníquos, maus, ímpios, se não adúlteros em termos de idolatria física, mas desleais e infiéis, como povo do pacto, como povo da aliança. E então o Senhor Jesus, obviamente, e de uma maneira muito justificável, ele nega atender, não aquele pedido em si, mas aquela quase que exigência dos fariseus, escribas, que estavam ali pedindo mais sinais, quando o Senhor Jesus já havia fornecido todos os sinais que poderiam ser fornecidos, evidenciando assim a sua divindade, que ele era de fato o Messias prometido e o Salvador do mundo. Ele nega dizendo: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Nenhum sinal especial Jesus iria dar àqueles que estavam exigindo sinais da sua parte, porque na realidade ele já havia fornecido todo tipo de sinal
que mais do que suficiente para evidenciar que ele de fato era o Salvador. E no versículo seguinte, ele explica o que ele queria dizer, quando diz: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Haveria assim mais um sinal. Não haveria, na realidade, necessidade de qualquer outro sinal para que aquele povo pudesse se dobrar e reconhecer que de fato Jesus era o Salvador do mundo. No Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 31, há uma referência interessante de alguns dentre o povo de Deus que creu de fato na pregação de Jesus, onde lemos assim: contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Como que dizendo, será que é possível que o Messias poderá realizar que tipo de sinais maiores do que aquele que Jesus vinha realizando? Como que dizendo, se esse não é o Messias, quem seria o Messias? Quem poderá realizar maiores sinais do que este homem já realizou? Mas de um modo geral, não era essa a conclusão do povo da aliança, não era essa a conclusão do povo de Israel. De um modo geral, o povo de Israel não reconhecia a Jesus como Messias, apesar de todos os milagres que ele vinha realizando. Então é que ele declara que um sinal ainda seria dado, o sinal cabal, o sinal definitivo, o sinal por excelência da sua divindade, que ele era de fato o Messias, a sua morte e a sua ressurreição. De certa maneira, a semelhança de Jonas, que quando ordenado para ir a Nínive e pregar juízo contra aquela cidade, temendo que Nínive se arrependesse, uma vez que eles eram a capital do império, grande inimigo do povo de Israel, do povo da aliança no Antigo Testamento, temendo que eles se arrependessem, fugiu, como todos nós sabemos. Há pouco tempo estivemos fazendo a leitura do livro de Jonas nas nossas reuniões de oração às quartas-feiras à noite. E então entrou no navio e fugiu para o outro lado da onde ele deveria ir, e acabou sendo lançado ao mar, e o Senhor enviou um peixe enorme, um grande peixe, para engoli-lo. E então esteve durante 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, e pela graça de Deus foi depois reconduzido à terra e vivo. Alguma coisa semelhante aconteceria também quando o Senhor Jesus fosse entregue à morte e fosse sepultado, mas então ressurgisse vitoriosamente contra a morte, demonstrando assim que ele era de fato o Messias prometido, ele era de fato o Salvador. E então, meus irmãos, o Senhor Jesus desenvolve a referência que ele havia feito, a comparação que ele havia feito entre a morte e a ressurreição de Jesus e a estadia de Jonas no ventre do grande peixe durante 3 dias e 3 noites, dizendo que os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. O que o Senhor Jesus quer dizer é que aquela geração que ouviu a pregação de Jonas e se arrependeu da pregação, apesar de ser uma pregação simples, uma pregação de juízo, uma pregação, podemos dizer até de má vontade mesmo, não é? Uma pregação, podemos imaginar o vigor daquela pregação de Jonas,
contra a cidade de Nínive, ainda assim aquela geração se arrependeu. De saco e cinza, como nós lemos de fato na profecia de Jonas, muitos ali foram salvos, porque houve de fato arrependimento. E o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que essa geração, que não era um pagão como os ninivitas e muito menos inimigos, mas povo amigo, o povo da aliança, o povo de Deus, e recebeu não apenas uma pregação de um profeta que queria fugir da sua vocação e anunciou ali de má vontade e condenação, mas o próprio Filho de Deus, pregando o Evangelho, a boa nova de oferta de salvação para aquele povo, e ainda atestando a genuinidade da sua pregação e da sua divindade, através de inúmeros sinais e milagres que ele vinha realizando. Ainda assim, aquele povo, que era o povo de Deus, permanecia duro no seu coração, incrédulo e cada vez mais hostil, conspirando contra a vida do Salvador e atribuindo as suas obras a Belzebu, o principal dos demônios. Não é à toa, portanto, que os ninivitas no dia do juízo, se levantarão quando por ocasião da ressurreição e serão ali testemunhas de acusação contra aquela geração do povo de Deus, que obtendo tamanhos privilégios, enormes privilégios, daquele que é muito maior do que Jonas, o próprio Filho de Deus, ainda assim não se arrependeu das suas iniquidades e dos seus pecados, e pelo contrário, endureciam cada vez mais o seu coração. E o Senhor Jesus, como que para fortalecer mais ainda o seu argumento, faz referência a um outro episódio do Antigo Testamento, quando a rainha do sul, a rainha de Sabá, de uma região lá bem ao sul da Península Arábica, cerca de 2.000 quilômetros de distância de Jerusalém, foi até Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão no que diz respeito ao seu Deus, no que diz respeito ao Senhor. Lemos isso em 1 Reis, no capítulo 10, boa parte do capítulo 10, quando logo no início lemos assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio até ele com várias perguntas difíceis, e ela ficou maravilhada e convencida de fato da sabedoria de Salomão. E aquele povo de Deus, tendo diante deles alguém tão próximo, eles não precisavam viajar 2.000 quilômetros, esse é o espírito da coisa. A rainha do sul, lá longe, fez toda aquela peregrinação, levando presentes para ver um sábio, Salomão, e ouvir e constatar a sua sabedoria no que diz respeito ao Senhor, e provar a sua sabedoria no que diz respeito ao Senhor. E ela então respondeu favoravelmente, respondeu positivamente às evidências que ela tinha percebido ali a partir da sabedoria de Salomão. E agora, aquele que é o dono de toda a sabedoria, que é o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, e que sabia todas as coisas, conhecia todas as coisas, e que estava ali próximo ao povo de Deus, e era o próprio povo de Deus, e ele estava ali anunciando e pregando o Evangelho, e realizando os maiores sinais e portentos, e ainda assim, aquela geração não reconhecia a sabedoria de Deus em Cristo Jesus. E ali estava, diz o Senhor, aquele que é maior do que Salomão. Então, irmãos, dessa maneira, o Senhor Jesus ressalta a dureza do coração daquele povo e responde àquele povo à altura, negando o pedido que eles haviam feito, ou a exigência que eles haviam feito, porque na realidade não tinha o menor propósito que Jesus realizasse qualquer outro sinal para satisfazer, na realidade, não um pedido de fé. Nós encontramos, de fato, na Bíblia, pessoas
que para fortalecer a sua fé, pediram sinais e Deus graciosamente concedeu sinais, como Abraão, como Gideão. Isso não é uma prática, nós não devemos buscar orientar e dirigir as nossas vidas e as nossas decisões, como já estudamos aqui na escola dominical, através de pedidos de sinais, mas pedir sinais pode significar às vezes uma expressão, um pedido de fé, mas nesse caso aqui é na realidade produto da incredulidade de corações incrédulos. Era como se eles estivessem dizendo todos esses sinais que Jesus havia realizado, centenas, talvez milhares de curas que Jesus havia feito, sinais demonstrando a sua autoridade e o seu poder sobre os demônios, sobre as forças da natureza, sobre as enfermidades e sobre o pecado. Era como se eles estivessem dizendo, isso aí não vale nada, nos dá alguma outra coisa, porque isso aí não nos satisfaz, isso aí não vale nada. Irmãos, é nesse contexto que nós chegamos aos versículos 43 a 45, aquilo que eu estou chamando de parábola da casa vazia. E em síntese, o que esses versículos nos ensinam? Eu penso que há muitas questões aqui que podem ser levantadas, ser feitas, e perguntas que na verdade nem devem ser feitas, porque aqui o que provavelmente nós temos é uma parábola, e uma parábola não requer que nós interpretemos e entendamos cada detalhe da história como se representasse algum significado. A parábola tem uns pontos centrais que ela quer transmitir e lições espirituais que elas querem nos ensinar. E assim é com esta parábola também. Quando o Senhor Jesus diz, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E então Jesus aplica e interpreta na realidade a sua parábola para nós, não limitando apenas aqueles fariseus e escribas, mas aquela geração judaica, aquele seu povo que deveria recebê-lo como Messias prometido, identificar nele, através das suas palavras, da sua autoridade, da sua pregação, das obras que ele vinha realizando, o Messias, o Salvador, e serem de fato profundamente mudados e transformados. Quando ele diz, assim também acontecerá a esta geração perversa. Não era um caso isolado. Aqui nós não temos aqui nós não temos um ensino sobre demonologia. A intenção de Jesus não é nos ensinar aqui sobre demônios. A intenção de Jesus é nos ensinar aqui sobre essa geração perversa. E esse texto precisa ser entendido e interpretado no seu contexto. E, portanto, como temos visto aqui, o que vinha acontecendo? Aqueles que eram povo de Deus, aqueles que deveriam reconhecer em Jesus o Salvador e ser objeto da graça salvadora dele, pelo Espírito Santo de Deus, mediante a pregação do Evangelho, atestada por inúmeros sinais e milagres. Ao invés de fazerem isso, eles vinham sendo cada vez mais endurecidos no seu coração. É verdade que o povo de Israel, a essa altura, aquela geração, não era mais um povo dado à idolatria. É verdade que, externamente falando, em comparação com outros povos, era um povo de moral altamente elevada, se fôssemos comparar com os outros povos da época. Entretanto, diante das oportunidades que eles estavam tendo de presenciarem o ensino, a pregação e os milagres de Jesus, e a resposta negativa cada vez mais crescente e hostil da parte deles para com o Senhor Jesus compara aquela geração
como se fosse um homem possuído por um espírito imundo. E faz todo sentido que Jesus utilize essa parábola, porque, como nós lemos, como nós consideramos há 2 domingos atrás, o Senhor Jesus havia realizado não apenas várias curas de pessoas endemoninhadas, mas especificamente nessa sessão, a cura de um endemoninhado cego e mudo, e ele curou, e ele passou a ver. E foi nesse contexto que o povo, aquelas pessoas ali, os fariseus, atribuíram a obra de Jesus a Satanás, a Beelzebu, o principal dos demônios. E os irmãos lembram como o Senhor Jesus argumentou? Não, pelo contrário. Na realidade, quando eu estou aqui expulsando esses demônios, é porque o reino de Deus é chegado sobre vós. E o que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui é que aquela geração era semelhante a um homem que, possuído de espírito imundo, e libertado do espírito imundo, não tem a obra consumada, completada, realizada, com a profundidade que ela deveria ser realizada. De tal modo que a casa parece limpa, parece arrumada. Imaginemos um homem como, por exemplo, aquele homem que Jesus curou ali. E agora ele curado, não mais endemoninhado, e agora uma vida aparentemente ordeira, não é? Quantas vezes Jesus realizou esse tipo de obra sobrenatural, demonstrando assim a sua autoridade e o seu poder. Mas o que a parábola nos ensina é que quando um espírito imundo sai, se a casa permanecer vazia, há um enorme perigo do último estado ser pior do que o primeiro. Porque o Senhor não veio apenas para expelir demônios. Ele não veio apenas para realizar esses vários milagres que ele realizou. O Senhor Jesus não veio para promover moralismo ou coisa semelhante. O Senhor Jesus veio não apenas para que a casa ficasse varrida, mas para que ela fosse habitada por Ele mesmo, através do seu Espírito Santo, habitando num coração mudado, transformado, regenerado, feito nova criatura, um novo ser e um novo homem. E não era aquilo que estava acontecendo com aquelas pessoas. E diante da realidade do fato de que o Salvador do mundo tinha vindo ao mundo e vinha realizando a sua obra redentora e demonstrando a sua autoridade e o seu poder com os mais inúmeros sinais e milagres que ele vinha realizando. E diante disso, a reação do seu povo, e lembrem que esses capítulos 11 e 12 tratam exatamente dessas reações. Mateus agrupa essas reações. A reação deles era de mal a pior, de nada adiantava aquele estado deles, aquela condição deles, aparentemente moral, de uma conduta elevada e de ter o privilégio de ser exposto, o povo como um todo, ao ensino e à pregação de Jesus, a vinda do reino agora que se fazia presente e se manifestava através de todos aqueles sinais, se Jesus de fato não habitasse no coração deles, se eles não se reconhecessem pecadores, se eles não tivessem mudado, se eles não mudassem não apenas os seus atos externos, mas se eles não tivessem mudado o seu coração, e se o Espírito Santo de Deus não passasse a habitar de fato no coração daqueles homens. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele faz referência à obra da regeneração como um todo, no sentido negativo, mas também no sentido positivo, dizendo que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Não é suficiente apenas nos despir de algumas condutas,
Jesus não veio, e o Evangelho não deve ser confundido com apenas a reforma do nosso comportamento, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de falar. Lembre que Jesus havia ensinado: a boca fala do que está cheio o coração. Há uma correspondência entre o fruto e a árvore, e não há possibilidade de produzir fruto bom a não ser que a árvore seja transformada. Há uma relação muito grande entre o ensino que nós encontramos aqui e a sessão que nós consideramos no domingo anterior, é claro, no domingo passado. A lição, meus irmãos, portanto, nessa terceira sessão, é que quando uma pessoa é exposta aos privilégios espirituais pela misericórdia e pela graça de Deus, e ela não usufrui e não tira proveito desses privilégios espirituais que Deus concede, aplicando a sua vida não apenas para superficialmente apresentar alguma melhoria, alguma mudança, alguma transformação externa, mas para ser feita nova criatura, nascer de novo e ser regenerada por obra do Espírito Santo de Deus. Cuidado, porque o último estado pode ser pior do que o primeiro. Apenas para concluir, meus irmãos, essa exposição dessa passagem preciosa, quero ressaltar algumas lições e chamar a atenção dos irmãos, primeiro para essa tendência à exigência de sinais. Isso é muito comum no meio evangélico, mas isso na maioria das vezes não é sinal de fé, isso é sinal de incredulidade. E na verdade, para um coração incrédulo, essa é uma das lições do texto e de toda essa sessão, sinal nenhum é suficiente. Sinal nenhum basta. Todos os sinais podem ser oferecidos, todos os sinais podem ser dados, e sinal nenhum será suficiente para um coração incrédulo. Evidência alguma bastará para aqueles que, na verdade, não querem ir a Cristo para ter vida. Eles não querem mudar a sua condição e o seu estado, não querem abrir mão do pecado, não querem viver nas luzes, preferem permanecer nas trevas. E, portanto, muitas vezes, os sinais podem significar, na realidade, a busca de sinais, o interesse dos sinais, um coração incrédulo cada vez mais exigente na busca de evidências concretas, mas evidências concretas nenhuma bastam para aqueles que são duros, hipócritas e incrédulos no seu coração. Chama a atenção dos irmãos também para a repreensão de Jesus dirigida àquela geração, uma geração má e adúltera. Mais uma vez, o Senhor Jesus, o mesmo que era gracioso e receptivo e amoroso para com aqueles que sinceramente, ainda que estivesse na pior condição possível, se arrependido do seu pecado, sinceramente o buscasse, Jesus estava pronto para recebê-los. Mas aqueles que hipocritamente, de forma fingida, e apesar de todas as evidências que Jesus havia dado, com hipocrisia o buscassem, esses não podiam esperar dele, senão palavras duras, como essas que nós lemos aqui. Uma geração má e adúltera, infiel, que deveria ser o povo da aliança, que deveria ser fiel ao Senhor, que deveriam ser os primeiros a reconhecê-lo como Messias, o Salvador, e se alegrarem com a boa nova de que o Salvador era vindo ao mundo e estava oferecendo a remissão e o perdão dos pecados para todos quantos arrependidos se confiassem a Ele como seu Salvador. Mas na realidade, esses que eram povo de Deus, que eram povo do pacto, o povo da aliança, que vinham na história usufruindo das mais altas bênçãos e de enormes privilégios, e que agora usufruindo dos privilégios maiores, a própria presença física do Senhor Jesus, o Salvador, a segunda pessoa da Trindade entre eles, ainda assim, eles não apenas não receberam, mas o acusaram de agir como se fosse um agente de Satanás e tramavam, na realidade, para tirar a sua própria vida.
Chama a atenção dos irmãos também para o grande sinal da divindade do nosso Salvador. O grande sinal de que Jesus é de fato o Filho de Deus, que ele não é simplesmente um profeta à semelhança de outros profetas do Antigo Testamento, que ele não era apenas um grande rabi, um grande mestre, ou alguém muito sábio, mas que ele era de fato o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que encarnou e veio a esse mundo para a remissão e a redenção dos nossos pecados, como Deus havia prometido ao povo da aliança. Não são tanto as curas que Jesus realizou, ele realizou centenas, talvez milhares dessas curas. Essas curas atestavam sim a sua divindade, mas mais do que as curas e os milagres que Jesus realizou, seria evidência da sua divindade, a sua ressurreição. O fato de que ele seria morto, como havia sido predito, de que ele seria sepultado, como havia sido anunciado, mas de que a morte não poderia retê-lo. E de fato ele ressuscitou, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, se manifestou. O grande sinal do profeta Jonas não foi nenhum sinal que Jonas fez. Jonas não realizou nenhum sinal. O grande sinal de Jonas era Jonas, vivo, depois de 3 dias no ventre de um peixe, em Nínive, pregando aquilo que ele não queria pregar, como uma evidência concreta de uma ação sobrenatural e extraordinária da parte de Deus. E o grande sinal de Jesus não é um milagre como aqueles que ele realizou, mas é o fato de, depois de haver sido morto e ter sido sepultado, crucificado que foi, pela graça e pelo poder de Deus, ele ressuscitou dentre os mortos. E a presença física de Jesus ressuscitado e glorificado entre o seu povo, pregando o Evangelho, sendo testemunhado por cerca de 500 pessoas, 500 irmãos, muitos ainda viviam na época de Paulo, é a grande evidência de que aquele filho de carpinteiro, que havia realizado ali o seu ministério, ensinando, pregando e realizando milagres, era de fato o Filho de Deus. Escrevendo aos Romanos, logo no início da sua carta, no capítulo 1, o apóstolo Paulo faz referência a isso, dizendo, com respeito, verso 3, com respeito ao Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado, demonstrado, comprovado ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A ressurreição dos mortos é a grande demonstração, a grande evidência, a grande indicação, a grande comprovação de que aquele filho de carpinteiro, aquele pregador, aquele realizador de sinais e de milagres, era ninguém menos do que o Filho de Deus, o nosso Salvador. Mas talvez, meus irmãos, ou certamente, a principal lição que essa passagem nos comunica é com relação ao perigo a que estão expostos aqueles que, obtendo e alcançando da parte de Deus tantos privilégios espirituais, se satisfazem simplesmente para aplicarmos a nossa realidade, talvez, se satisfazem apenas com a presença nos cultos, se satisfazem apenas em vir à igreja domingo a domingo, a serem expostos à pregação do Evangelho semana após semana, a alcançarem conhecimento sobre conhecimento daquilo que a palavra de Deus revela acerca de Jesus, o nosso Salvador bendito, como temos feito a cada domingo, durante já talvez ano e meio nessa exposição do Evangelho de Mateus. E ainda assim, se comparam àquele homem com espírito imundo, nesta parábola, que sendo libertados ou colocados em uma condição mais privilegiada ou melhor, o seu estado pode se tornar pior do que antes, se na realidade essa obra transformadora, purificadora, regeneradora
não for efetuada até o fim, com relação à sua completa entrega a Cristo como seu Salvador, a sua regeneração, a sua justificação, o seu novo nascimento, para que o Espírito Santo de Deus ocupe a casa vazia e tome conta do seu coração. A Bíblia ensina que todo ser humano, no estado de pecado, ele está debaixo do império das trevas. Ele é um súdito de Satanás. Num certo sentido, ele é possuído pelo diabo, que toma conta do seu coração e da sua vida, se não fisicamente do seu corpo. E aquilo que todo ser humano precisa é ser libertado desse domínio, desse governo de Satanás sobre a sua vida. Como Paulo diz, escrevendo aos Efésios, o homem natural, todos nós andávamos conforme o curso deste mundo, energizados pelo príncipe deste século, que opera no coração daqueles que não são regenerados, o querer e o fazer segundo a sua vontade. Mas só isso não é suficiente. Não é suficiente apenas que uma pessoa esteja numa vida imoral, lascívia, iníqua, ímpia, e venha para a igreja e ouça a pregação do Evangelho domingo após domingo, e evidências concretas da obra do Espírito Santo, regeneradora e transformadora na vida de tantas pessoas, através do testemunho daqueles que foram redimidos pela misericórdia e pela graça de Deus em Cristo. E eles sabem disso, e veem isso, mas ainda assim não passam disso. Cuidado, o último estado pode ser pior do que o primeiro. E não é incomum nós vermos pessoas que, no dizer do autor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro e acabam caindo, e sendo impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-os à ignomínia. Essa é a situação terrível, difícil. Essa é a advertência presente no nosso texto, quando o Senhor Jesus Cristo, diante da reação absolutamente indevida daqueles que estavam sendo expostos a tantos privilégios espirituais e deveriam responder à altura, positivamente, aos privilégios espirituais que eles vinham desfrutando. Pelo contrário, permaneciam como se fosse com a casa externamente em ordem, com uma conduta moral externa aparentemente boa, como era próprio dos escribas, dos fariseus e do povo judeu em comparação com outras nações. Entretanto, o coração vazio, sem que a obra do Espírito Santo, regeneradora e transformadora, tivesse sido realizada, sendo feito neles nova criatura, e através de um novo nascimento em Cristo Jesus. Essa é a grande advertência do nosso texto, para aqueles que têm sido expostos domingo após domingo à pregação do Evangelho, e sabem que esse é o caminho. Estreito é verdade, apertado, mas que conduz à vida. Sabem que o caminho largo conduz à morte. E se revestem de uma certa conduta moral melhorada, mas não se confiam de fato a Cristo como seu Salvador. Não o reconhecem como Senhor da sua vida. Não se submetem de fato à sua palavra. E não são objeto desse lavar regenerador do Espírito Santo, que pega um velho homem e faz de fato um novo homem, e que transforma o nosso ser e nos faz novas criaturas, a tal ponto de podermos ser descritos como um novo nascimento. Que Deus nos abençoe, seja misericordioso para conosco e gracioso para com todos aqueles que têm tido privilégio espiritual de ser exposto domingo após domingo à pregação do Evangelho, e ao privilégio de poder constatar e ver na vida de outros mudanças, transformações que somente alguma coisa extraordinária poderia realizar. E ainda assim,
permanecem com a casa vazia, sujeitando-a a que, na parábola, o espírito maligno volte com outros 7, e assim se torne pior a sua última condição, o seu último estado, do que o primeiro, antes de experimentar uma reforma superficial na sua vida.